entenda de uma vez por todas o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. É importante destacarmos que após a morte e ressurreição de Jesus, todos os pecados são perdoados quando a pessoa se arrepende. Agora, o estado de pecado, o pecado consciente, deliberado, perverso, sem arrependimento, esse não tem perdão porque a pessoa não se arrepende. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. No Antigo Testamento, a Bíblia mostra que Deus, ele explicou a Moisés como alguém que blasfemava deveria ser tratado. Lá em Levítico 24, versículo 13 ao 16, em Números 15 e 30, esse alguém que blasfemasse, ele poderia ser estrangeiro, residente, ou o povo de Deus, poderia ser qualquer um. Blasfemasse contra o Senhor, ele tinha que ser eliminado do meio do povo. Tinha que ser eliminado do meio do povo. No Novo Testamento, existem alguns textos que dão a ideia de que alguns pecados não têm perdão, como, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, registrada nos Evangelhos de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 12, versículo 31, Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29. A incapacidade de arrepender-se de pecados, que está escrito lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 ao 8, e o pecado para a morte, descrito em 1 João 5, 16. Então, esses três tipos de pecados dá a entender no Novo Testamento que para os tais não tem perdão. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A palavra blasfêmia, em diferentes contextos, aparece 18 vezes no Novo Testamento, com o sentido de injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal. Enquanto o verbo blasfemar e seus correlatos aparece aí 56 vezes no Novo Testamento. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é a mesma coisa que os pecados contra o Espírito Santo. Aquele que está em Efésios 4:30, como entristecê-lo o Espírito Santo. Aquele que está em 1 Tessalonicenses 5:19, apagá-lo o Espírito Santo. Ou aquele que está em Atos 7:51, resisti-lo o Espírito Santo. Existem duas passagens paralelas que trazem de forma explícita a advertência acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo. Mateus 12, 31 e 32 e Marcos 3, 28 ao 30. Essas passagens relatam uma ocasião em que o Senhor Jesus estava realizando maravilhas. Quando alguns escribas viram o que Jesus havia feito e disseram que Jesus estava endemoniado, eles afirmavam Beelzebub, e pelo príncipe dos demônios expulsa demônios, tem Marcos 3, 22. É nesse contexto aí que Jesus fez a importante exortação acerca do perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus repreendeu aquelas pessoas dizendo assim: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e a toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar
blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3, 28 e 29. Com base nesse contexto, é muito fácil entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que tudo o que Jesus realizava era pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito, foi guiado pelo Espírito, foi cheio do Espírito, operou milagres pelo poder do Espírito. Mas quando os escribas disseram que Jesus estava possuído e por isso realizava tais obras, eles estavam atribuindo a Satanás o que o Espírito Santo, por meio de Jesus, estava operando. Portanto, blasfemar contra o Espírito Santo é negar e rejeitar deliberadamente o poder do Espírito Santo e as obras operadas pelo Espírito Santo. Agora, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão? O que geralmente intriga as pessoas sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é o fato de tal pecado ser imperdoável. Quando os escribas blasfemaram contra o Espírito Santo, eles afrontaram o próprio Espírito de Deus de forma maliciosa, maldosa, perversa, consciente, intencional. Eles tinham presenciado todas as evidências de que Jesus era o Messias prometido e que agia segundo o poder do Espírito Santo de Deus. Todavia, ainda assim, os escribas insistiram em afirmar que a origem das obras que Jesus realizava não era divina, não era através do Espírito, mas era um espírito maligno que estava usando Jesus. Eles chegaram a ponto de acusar Jesus não somente de agir sob influência maligna, mas de ter dentro de si o próprio Satanás. Todo pecado, para que haja perdão, é necessário também que haja arrependimento. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não poderá ser perdoada porque a pessoa que a comete nunca irá se arrepender. Alguém pode perguntar, por que quem blasfema contra o Espírito Santo nunca se arrependerá? A resposta é simples. Porque dentro de si, tal pessoa não tem do que se arrepender. Essa pessoa não crê justamente naquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Se não crê no Espírito Santo, se blasfema, se fala mal do Espírito, como que ele vai ser convencido do pecado, da justiça e do juízo? Em João 16, 7 ao 11, é o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa pessoa fala mal daquele que foi enviado pelo Pai e pelo Filho para aplicar a obra da redenção, João 15, 26. O blasfemo afronta e se levanta contra a divindade daquele que é o selo, o penhor da salvação, Efésios 1, 13 e 14. Quem age assim rejeita aquele que ensina, que ilumina, que esclarece, santifica e produz no homem o fruto do Espírito que faz com que ele tenha uma vida de acordo com a palavra de Deus. É justamente por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo é tão grave e não tem perdão. A pessoa é exposta a provas incontestáveis acerca das verdades de Deus.
ela se torna ciente da mensagem do Evangelho, contudo, ainda assim, ela se levanta em um estado deliberado de rebeldia contra Deus. Por alcançar esse estágio tão agudo de incredulidade e endurecimento, passa a ser impossível que a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo se arrependa de seu pecado e encontre conforto em Cristo. O escritor do livro de Hebreus fala exatamente acerca dessa questão em sua epístola. Inclusive, ele escreve que tais pessoas jamais serão outra vez renovadas para o arrependimento, pois elas novamente crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Hebreus 6, 4 ao 8. Em outras palavras, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado da apostasia. Esse pecado se configura quando alguém, após ter recebido o pleno conhecimento da verdade, continua vivendo de forma deliberada no pecado, no estado consciente de rebelião contra o Espírito Santo de Deus, a ponto de até mesmo atribuir suas obras ao diabo. Para quem vive assim, já não resta sacrifício pelos seus pecados. Hebreus 10, 26, 1 Timóteo 1, 19 ao 20. Agora, como saber se blasfemei contra o Espírito Santo? Realmente muitas pessoas vivem angustiadas, com medo de terem blasfemado contra o Espírito Santo, seja por pensamentos, palavras ou atitudes. Mas quando esse pecado realmente é cometido, tal pessoa nem mesmo sente algum tipo de pesar. Lembre-se que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado cometido por ignorância ou descuido. A blasfêmia contra o Espírito Santo é algo consciente, deliberado e perverso. Se você se preocupa de algum dia ter blasfemado contra o Espírito Santo, saiba que essa atitude é um grande sinal de que você não cometeu tal pecado imperdoável. Por mais grave que seja o seu pecado, se ouvirdes a voz do Espírito através da mensagem do Evangelho e com sincero arrependimento clamar pela misericórdia do Senhor, certamente você encontrará o perdão. Por outro lado, aquele que comete o imperdoável pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo jamais atenderá ao chamado. Hoje, se ouvirdes a voz do Espírito, não endureceis o coração. Salmo 95, 7 ao 8. Ele nunca será perdoado porque ele não tem do que se arrepender. Conclusão: quem blasfema contra o Espírito Santo o rejeita completamente, nunca chegando ao arrependimento. A blasfêmia não é um pecado por ignorância, mas por incredulidade. É quando alguém, mesmo consciente sobre quem é Deus, Jesus e o Espírito Santo, repudia suas ações e ainda as atribui a Satanás. Quem pratica esse pecado, ele atravessa a linha divisória da oportunidade e torna-se réu do pecado eterno. Hebreus 6, 4 ao 8. Fique com Deus. Um grande abraço.